Mas é muito bom estar aqui. Sempre um prazer muito grande poder estar aqui em Curitiba. A congregação aqui no centro, no bairro aqui de Rebouças, está de parabéns sempre pelo excelente trabalho que fazem neste congresso. Quantos anos já, Mauro? 30 anos. Não perguntei a sua idade. 29. 30 anos fazendo o congresso. Que maravilha, não é? Deus tem abençoado muito todos que aqui vêm, porque saímos daqui muito mais edificados, encorajados, prontos a voltar para as congregações aonde somos servos e fazer o trabalho que Deus espera de nós, não é? Tanto com grupos pequenos, com o crescimento da igreja e cuidando bem das famílias, não é mesmo? Porque nós já sabemos disso, não é? Já falamos disso várias vezes, mas famílias fortes traduzem igrejas fortes, não é mesmo? Famílias unidas traduzem igrejas unidas. Então é excelente esse trabalho. E eu fico muito feliz de poder estar aqui de novo, neste ano, fazendo parte deste encontro e sendo encorajado muito por todos vocês. Obrigado, Paulo, pela palestra de ontem, que foi muito boa, não é? Nos lembrando sobre nossos filhos, quem nós precisamos ser como pais e mães, bons exemplos, pessoas que realmente mostram o caminho para esses filhos. Foi muito bom mesmo. Eu estou muito feliz de ter os meus irmãos aqui de Campinas conosco, não é? Viemos em 7 esse ano, 2 carros, e estou feliz de ter todos aqui, principalmente o Josué, que está aqui na frente, não é? Ele estava falando para mim que foi ele que escreveu essa frase, não é? Então, eu não sabia disso aí, Josué, mas ele que disse isso para mim. Olha, eu que escrevi lá no meu livro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é? E é muito bom. A primeira vez que o Josué está aqui conosco, não é? O Josué fazia parte de uma igreja pentecostal, é isso, Josué? E, alguns anos atrás, a igreja, no bairro do Campo Grande, ensinou um curso de teologia, e o Josué estava presente neste curso. E durante esse curso ele começou a ver que realmente o que a Bíblia ensinava e o que ele pregava eram coisas diferentes. E o Josué mudou completamente, não é? Se converteu ao Senhor Jesus. E a igreja lá onde ele frequentava, agora é uma igreja do Senhor Jesus, não é? Na cidade de Montemor, pertinho da gente lá em Campinas. Eu estou muito feliz de ter você aqui hoje conosco, participando desse encontro tão maravilhoso. Isso é muito bom. Agradeço ao Mauro, porque o Mauro, alguns anos atrás, não me lembro exatamente quantos anos atrás, Mauro, talvez uns 6 ou 7 anos, mais ainda, esteve conosco, acho que foi 2009 talvez, lá na congregação do Guanabara, e nos ensinou sobre grupos casa. Nós não tínhamos nessa época ainda. E o Mauro passou um tempo conosco lá, nos incentivando, encorajando a realmente começar esse grande trabalho na congregação do Guanabara. E nós levamos um pouco de tempo para começar isso, porque queríamos fazer de uma maneira muito bem organizada, de uma maneira
que realmente louvasse a Deus através dessas ações. E o nosso irmão Alisson, que não está aqui hoje, foi quem realmente pegou essa ideia e levou para frente. E graças a Deus, hoje no Guanabara, nós temos 11 grupos casa, Mauro. E os grupos casa estão funcionando de uma maneira fantástica, não é? Fantástica. A congregação no Guanabara, como o Davi disse, hoje nós temos uns 250 irmãos se reunindo lá todo domingo. Graças a Deus. Tem crescido muito o trabalho lá. E nesses 11 grupos casa, nós temos uma frequência média de 150 irmãos. Então, 60% da congregação participa ativamente nos grupos casa. Nós tínhamos até esse período uma reunião no meio da semana, como muitas congregações têm, na quarta-feira. E os nossos irmãos moram longe do prédio, em algumas cidades até da região de Campinas. E ficava difícil, não é? Para esses irmãos voltarem na quarta-feira. E nós tínhamos uma frequência nas quartas-feiras de umas 40, 50 pessoas. Hoje nós temos 150, não é? Participando desses grupos. Podemos melhorar? Com certeza, não é? Queremos ter 100% da congregação participando nesses estudos durante a semana. Mas já avançamos bastante, Mauro. Graças a Deus, em primeiro lugar, e a sua ajuda, não é? Nos incentivando, nos encorajando com esses grupos casa. Fim de semana passado, eu estava em Brasília e estava com a igreja lá. E conversando com os irmãos, eles me disseram, olha, o Mauro esteve aqui recentemente e nos ajudou com essa ideia, com esse desenvolvimento dos grupos casa. Então, a congregação em Brasília também está firme nisso, nesse bom trabalho. E eu sei que muitos aqui também têm esses grupos e participação nesses grupos na congregação que você frequenta. E eu queria perguntar hoje de manhã, quantos aqui participam de um grupo casa na congregação que você frequenta? Bastante, gente. Que bom, obrigado. Bastante pessoas mesmo. E isso é fantástico. Para nós lá no Guanabara, tem ajudado muito os grupos casa. E eu quero falar algumas coisas hoje de manhã que nós temos visto que tem realmente abençoado a congregação. Não é? É impressionante como a igreja começou a crescer e a igreja se desenvolveu em vários aspectos quando nós começamos esse trabalho de nos reunir em diversos locais da cidade. Esses 11 grupos se reúnem em 3 cidades e 8 bairros da cidade de Campinas. E tem realmente ajudado muito o trabalho lá. Um dos grupos casa que eu frequento é na cidade de Hortolândia. A cidade de Hortolândia fica a uns 20 quilômetros, mais ou menos, de Campinas, né? E a uns 40 quilômetros de Valinhos, da onde eu moro. Mas toda terça-feira à noite, nós nos reunimos na casa do irmão Valdivino. E temos feito isso por anos. Primeiro nos reunimos no local de trabalho dele. O Valdivino tinha um restaurante com uma pizzaria. E, olha, era gostoso se reunir lá. Alimento físico maravilhoso, né? Mas o espiritual, melhor ainda. Nos reunimos por muitos anos lá. Depois mudou algumas coisas e ele fechou uma parte do restaurante e aí começamos a nos reunir na casa dele. A esposa do Valdivino, a Neide, não pertence à igreja do Senhor Jesus ainda.
Mas a Neide abre a sua casa toda terça-feira à noite, com um sorriso no rosto. É uma anfitriã maravilhosa, junto com o Valdivino. A casa está sempre cheia, sempre cheia. Tem uma comida muito gostosa depois, e ela prepara a mesa com o maior prazer, serve todo mundo, participa, canta os cânticos que cantamos lá, lê algumas leituras da palavra de Deus durante o estudo, faz comentários, e eu tenho certeza que, pela graça de Deus, ela vai se tornar uma irmã nossa em breve. Isso tem sido muito bom para o desenvolvimento dela, essa reunião na sua casa. Não é? Depois que nós tivemos que sair do local lá da pizzaria, nós temos umas 4 ou 5 casas na cidade de Hortolândia que podíamos nos reunir. Prontamente, o Valdivino e a Neide já falaram, olha, pode se reunir na nossa casa. E nós fizemos isso. Estamos lá, talvez há uns 2 anos já, Valdivino? Por aí, né? Quase 2 anos nos reunindo na casa dele. E tem sido muito bom. Há uns 10 dias atrás, um senhor de 65 anos, 70 anos, Valdivino, mais ou menos isso, né? Chamado Manuel, que tem participado conosco nesse grupo casa há vários anos. O Manuel, fazendo parte de uma denominação, ia toda terça-feira no grupo casa. Toda terça-feira. Participou de alguns estudos no prédio da igreja lá do Guanabara, fez alguns cursos conosco lá, mas continuou participando do grupo casa no Guanabara. E ele ia sempre, sempre, sempre. Algumas semanas atrás, começou a trazer a sua esposa, a dona Edith, que ainda continua vindo com ele. Mas há uns 10 dias atrás, eu estudei a Bíblia de um pouco mais específico com o Manuel. Ele queria estudar um pouco mais porque ele estava pronto para sair da denominação que ele estava há anos e fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Por coisas que ele estava vendo no grupo casa. Os irmãos, o carinho, a pregação da palavra, o ensino, a comunhão que tínhamos, e aquilo foi mudando o coração do Manuel. E fomos na casa dele, estudamos a Bíblia com ele, e quando eu li com ele Atos capítulo 19, aonde o apóstolo Paulo encontra aqueles 12 homens e começa a conversar com os 12 homens, dizendo, olha, eles eram discípulos, não é? Aqueles 12 discípulos. E Paulo começa a conversar com eles e Paulo pergunta para esses discípulos, que ele não conhecia, mas ele pergunta sobre o batismo deles. Estávamos lendo aquela passagem e eles disseram o batismo de João. E Paulo explicou o que era o batismo de João. E através disso, então, anunciou o evangelho para aqueles 12 e eles foram imersos, batizados, agora com o propósito correto. A maneira certa, né? Imersão, já tinham sido no batismo de João. Mas o propósito agora era o propósito correto. E quando lemos aquela passagem, imediatamente o Manuel falou, esses 12 sou eu. Esses 12 sou eu. Eu já me batizei. Foi por imersão. Mas o propósito do meu batismo não é o que a Bíblia está ensinando. Eu preciso me batizar. Naquela mesma tarde, eu olhei para o Manuel e falei, que bom, Manuel, ótimo, quando que você quer fazer o seu batismo? Agora, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã.
agora. Olha que coragem, não é? Que testemunho maravilhoso. Um senhor já de 70 anos, há anos numa igreja denominacional, entendeu que o propósito do seu batismo não havia sido o que a palavra de Deus ensina. Fomos até o prédio da igreja e realizamos o batismo do Manuel. E ele agora é nosso irmão em Cristo, não é? E muito disso, com certeza, Deus não é agindo em primeiro lugar na vida dele, mas muito disso tem a ver com o Grupo Casa lá em Hortolândia. A preocupação daqueles irmãos, não é? A comunhão. O Manuel tem um problema nas pernas, ele consegue andar, mas ele anda com 2 muletas, para ter um pouco mais de apoio. E os irmãos, toda semana, iam na casa do Manuel, buscavam o Manuel, levavam o Manuel para o Grupo Casa, e depois levavam ele de volta para a casa dele. Agora que ele está frequentando, muito obrigado, Paulo. Os cultos, não é? Ao nosso Deus no domingo, o nosso irmão Valdivino, que está aqui, tem passado na casa dele, traz o Manuel para os cultos e leva o Manuel de volta para a casa dele. Com certeza a sua esposa está vendo isso, não é? Com certeza. E através desse grande exemplo, a sua esposa também vai se tornar nossa irmã em Cristo, assim como a esposa do Valdivino também. Então, os grupos casa, esse é um exemplo só, não é? Tem realmente ajudado a congregação no Guanabara muito, muito, não é? E eu gostaria que nós lêssemos algumas passagens hoje de manhã. Talvez você se lembre de mais alguma. E se você se lembrar de mais alguma, depois eu quero que você venha até mim e me mostre para eu colocar aqui no meu esboço. Mas eu procurei algumas passagens no Novo Testamento que falam sobre alguma coisa acontecendo em alguma casa de algum irmão ou de alguma irmã. Eu gostaria que nós lêssemos essas passagens hoje de manhã. A primeira passagem está lá no livro de Atos, no capítulo 2. Mas antes de nós lermos essa no livro de Atos, eu gostaria de que nós voltássemos para o livro de Josué, o nosso tema aqui desse encontro, e lêssemos juntos Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué 24, versículos 14 e 15. Talvez na sua casa, ou talvez na casa de alguém que você conheça, tenha uma plaquinha, não é? Um quadro com esses dizeres: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na casa da minha mãe tem uma plaquinha na porta de entrada com esses dizeres. Isso é muito bom, é muito bonito. Mas só ter uma plaquinha ou um quadro na sua casa não vale, não é? Tem que praticar, tem que colocar em prática aquilo que você tem na sua casa ou que você conhece alguém que tem na sua casa. Mas eu gostaria que nós lêssemos esse texto antes de passar para as passagens no Novo Testamento. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Josué aqui está prestes a morrer. Ele já esteve com o povo, não é? Durante os 40 anos no deserto. Ele viu a fidelidade de Moisés. Ele foi aprendiz, ajudante de Moisés durante todo aquele tempo. E agora já está no final da sua vida. Ele viu todos os milagres que Deus havia feito com o povo lá no Egito,
saindo do Egito, e durante os 40 anos que eles ficaram perambulando, não é, pelo deserto, levaria pouco tempo do Egito até chegar na terra que Deus havia prometido. Mas por causa de desobediência, por causa de falta de fé, por causa de medo, eles ficaram 40 anos pelo deserto. E você lembra muito bem da história, né? Josué foi um dos 12 espias que disse para Moisés: vamos conquistar a terra. Josué e Calebe. Os outros 10, a terra é boa, mas não tem jeito, não é? Não dá para ganhar. Josué e Calebe, vamos conquistar. E Josué havia visto todos os milagres de Deus. Josué passou o seu tempo todo com Moisés, vendo o exemplo de Moisés. E agora eles já haviam conquistado a terra. Tudo aquilo que Deus havia dado e mais ainda. O povo de Deus havia conquistado agora com Moisés. E Moisés está no final da sua vida. Desculpe, Josué está no final da sua vida. E ele vai conversar com o povo. E o que ele fala para o povo é exatamente o que nós vamos ler agora e o tema desse nosso encontro. Talvez ele estivesse pensando, não é? Minhas últimas palavras para esse povo com o qual eu passei 40 anos no deserto e agora eu passei alguns anos a mais, talvez uns 10 anos a mais, na conquista da terra. Então vamos supor aí 50 anos que Josué está com este povo. E ele podia estar pensando: o que é que eu posso dizer como minhas últimas palavras para esse povo? Eu vou morrer, não vou estar mais aqui com este povo. De tudo que eu passei com eles, quais seriam as últimas palavras que eu gostaria que o povo de Deus se lembrasse? Vamos ler versículos 14 e 15. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Que palavras bonitas, não é mesmo? Que palavras bonitas. O que eu posso deixar como minhas últimas palavras para esse povo numeroso, 2, talvez 3 milhões? O que eu posso falar como minhas últimas palavras? Eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que não tem palavras mais poderosas que essa, não é? Palavras mais profundas, palavras que traduzem um passado bom, um presente bom e um futuro bom. Eu e a minha família decidimos que nós vamos servir ao Senhor. A igreja
no Novo Testamento começa, de fato, lá em Atos capítulo 2. A gente sabe disso, não é? Dia de Pentecostes, pregam um sermão maravilhoso. Nós temos o sermão aqui do apóstolo Pedro, mas todos estavam falando, os apóstolos. A igreja começa com grande poder naquele dia, quase 3.000 pessoas acrescentadas à igreja pelo Senhor. E eu fico imaginando, toda vez que eu leio Atos capítulo 2, quanto tempo levou para quase 3.000 pessoas serem batizadas. Você imaginou isso já? Nós tivemos um domingo no Guanabara, onde 8 pessoas se batizaram. Já achei fantástico, né? Não é uma coisa muito comum. 8 pessoas se batizando no mesmo dia, no mesmo horário. Levou um pouco de tempo. Com certeza o culto ao Senhor naquele domingo se estendeu um pouco mais. Não faz mal, né? O pregador pagou o almoço, né, Mauro? Pagou, mas não faz mal. Pagou com um sorriso no rosto. 8 pessoas no mesmo domingo. Imagina quase 3.000. Eu não consigo imaginar isso. Mas com certeza deve ter sido uma festa, uma maravilha, uma alegria. E as pessoas começaram naquele momento a serem acrescentadas à igreja do Senhor Jesus. E aquele grupo de judeus que agora se converteram a Cristo, que haviam planejado para estar lá em Jerusalém por uma semana, não querem ir embora. Não querem ir embora. Querem ficar aos pés dos apóstolos, conhecendo, aprendendo mais coisas sobre Jesus, sobre o reino, sobre sua igreja. E pessoas que tinham mais posses, talvez moradores em Jerusalém, vendiam as suas propriedades, davam o dinheiro para os apóstolos, e os apóstolos iam distribuindo para comprar alimento, talvez para comprar roupa, talvez para ajudar com despesas de locais para aqueles que queriam ficar. Eu fico imaginando isso quando eu leio Atos capítulo 2 e fico pensando como que deveria ser, não é? Nós estamos aqui num final de semana. E a igreja aqui, neste local, faz isso. Sexta, sábado e domingo. Tem lugar para dormir, tem comida para todo mundo, tem alguns irmãos que esquecem as suas malas, não é? Vêm só com a roupa do corpo, precisam emprestar uma roupa de um, uma roupa de outro. Com certeza acontece isso aqui, não é? Em talvez uma maneira menor do que aconteceu lá em Jerusalém, mas acontece aqui também, né? Esse amor, esse carinho, essa preocupação com a família de Deus. E é isso que aconteceu no começo da igreja. E a igreja crescia. Você lê o livro de Atos, e é fantástico o crescimento da igreja. E não era um crescimento, um batismo aqui, um batismo ali, um batismo lá. Olha, quantos batismos houve lá na sua congregação esse ano? 10. Glória a Deus. Mas não era assim no primeiro século. Era uma multiplicação, não era uma adição. E a igreja crescia, e você lê o livro de Atos, e você vê que de quase 3.000, daqui a pouco tem 5.000. E a coisa vai multiplicando, e pessoas abraçando a fé, e pessoas deixando as suas denominações e se tornando
somente cristãos, discípulos de Jesus, porque estavam vendo naquele grupo de irmãos muitas coisas que hoje acontecem nos grupos de casa. E é isso que eu quero trazer aqui hoje de manhã. A igreja crescia e era forte no primeiro século, por várias razões, mas eu quero pensar nisso que nós estamos falando aqui hoje. Eu penso que a igreja crescia e era forte porque eles estavam sempre juntos. Não uma vez por semana, como infelizmente é o costume de alguns. Por distância, por questões financeiras, se reúnem uma vez por semana. Graças a Deus que se reúne uma vez por semana, pelo menos, não é? E essa vez é no domingo, primeiro dia da semana, como a palavra de Deus ensina que nós precisamos fazer. Juntos, como vamos estar amanhã, primeiro dia da semana, para adorar o nosso Deus. Participarmos da ceia do Senhor, juntos, temos essa comunhão como família. Mas eu creio que a igreja no primeiro século crescia e era forte, primeira razão, porque eles estavam juntos. Não uma vez por semana, mas todos os dias. E você pode falar, mas Alan, aquela situação é diferente de hoje. É diferente. Eles não tinham carro, como nós temos, não é? Eles não tinham ônibus, como nós temos. Eles não tinham recursos tantos como nós temos. É diferente mesmo hoje em dia, não é? Para melhor. Mas eles estavam sempre juntos, sempre. A segunda razão que eu penso aqui que a igreja crescia e era unida, forte, é porque eles tinham coisas em comum. Depois eu quero ler a passagem em Atos que fala sobre tudo isso. Mas eles tinham coisas em comum. Eles não eram estranhos, aonde se viam somente uma vez por semana. Eles tinham coisas em comum. Um sabia dos problemas dos outros. Os outros sabiam das vitórias dos outros. Eles tinham coisas em comum. E a igreja crescia e era forte. A terceira razão que eu vejo aqui é porque eles eram família. Família de verdade, não é? Irmãos e irmãs verdadeiros, aonde um podia contar com a ajuda do outro. Família. Olha esse texto comigo que você conhece muito bem, aqui no livro de Atos, Atos capítulo 2, logo após o começo da igreja, Atos capítulo 2, começando ali no versículo 42. Lembra tudo isso que eu disse agora, não é? Creio eu que a igreja crescia e era forte, unida, porque eles estavam sempre juntos, porque eles tinham coisas em comum e porque eles se consideravam família. Família. Olha aqui, começando no versículo 42 do capítulo 2. Eles, né? Eles, e esse eles, se você volta para o 41, você vai ver que está falando sobre os quase 3.000 batizados. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor
e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam, eles, os quase 3.000, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, não somente no domingo, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, por causa disso, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha que passagem maravilhosa, não é? Por que nós não podemos repetir isso aqui? Por que é tão difícil para nós hoje, em 2018, quase 2.000 anos depois disso aqui, repetir o que nós estamos lendo no começo da igreja? Estavam sempre juntos, tinham coisas em comum para conversarem e se consideravam família. Família. Se você está aqui hoje de manhã e você não tem o costume, o bom costume, de se reunir com os seus irmãos, além do domingo, você está perdendo uma grande oportunidade para crescer. Uma grande oportunidade. A igreja começou, está certo, em circunstâncias diferentes daquela as quais eles estavam planejando, estavam lá por uma semana para participar da festa, não é? De Pentecoste. Não estavam planejando passar 1 mês, 2 meses, até talvez 1 ano. Mas a igreja começou com um grande poder e eles não queriam ir embora. Olha, mas eu tenho o meu trabalho, não posso deixar o meu trabalho. Eu tenho o meu vizinho que eu estou cuidando, não posso deixá-lo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Razões mais do que justificáveis. Mas eles decidiram ficar. E a igreja crescia diariamente. Não era um batismo aqui, um batismo ali. Diariamente o Senhor acrescentava pessoas à sua igreja. Eles estavam sempre juntos, eles tinham coisas em comum e eles se consideravam família. Família. Olha o capítulo 5 do livro de Atos. Você conhece bem essas passagens, mas olha o capítulo 5, versículo 42. Olha uma das razões pelas quais eu creio que a igreja crescia. Lógico, não estou tirando o poder de Deus de maneira nenhuma. Em primeiro lugar, isso. Mas olha a qualidade, a resposta desses irmãos ao poder de Deus. Versículo 42. Todos os dias. Não é só no domingo. No domingo também. Todos os dias. No templo. E de casa em casa. Não era só no templo. Não era só no prédio da igreja aqui, em Rebouças. Mas de casa em casa. Tinha grupo casa naquela época lá, Mauro?
Tinha. Olha aqui, ó. De casa em casa. Não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias. E a igreja crescia. Multiplicação de irmãos e irmãs. E a igreja continuava crescendo e se multiplicando. E eles se reunindo todos os dias. Estavam sempre juntos. Tinham coisas em comum para partilharem suas vidas, seus bens, suas experiências. E eles se consideravam verdadeiramente uma família. Uma família. Eu penso que os grupos casa, hoje em dia, fazem exatamente isso. Com certeza, quando a igreja se reúne, quando todos estão juntos, no primeiro dia da semana, para adorar a Deus, com certeza é um grande grupo que se reúne. Mas quando nós multiplicamos esse grande grupo, e eu aprendi essa palavra com muito chamamento de atenção para mim. Porque eu falava dividir. Vamos dividir e vamos começar esse outro grupo. Não, Alan, está usando a palavra errada, né? Vamos multiplicar. Multiplicar é muito melhor que dividir, não é? É até mais fácil de fazer a conta, não é? Conta de divisão é bem mais difícil, né? Então vamos multiplicar. A igreja, quando se multiplicava e se reunia diariamente nas casas, é o que nós fazemos hoje, não é? Quando temos os grupos de casa. A igreja se multiplica e ela se reúne em diversos locais na cidade, talvez em outras cidades, perto da grande cidade. E acontece exatamente isso que nós vemos aqui em Atos 2. Pessoas que passam tempo juntos, pessoas que têm coisas em comum e que se consideram verdadeiramente família. E nós temos visto um grande crescimento da congregação no Guanabara, com a bênção e a graça de Deus, tenho certeza, por causa dos grupos de casa também. Nos grupos de casa, as pessoas fazem amizades, não é mesmo? E hoje em dia, uma das coisas que mais se ensina nos cursos de psicologia, nos cursos de aconselhamento, nos cursos de mentoria, o que mais se ensina é: as pessoas precisam de conexões, precisam de contatos, precisam de amizades. Não dá para viver uma vida feliz se você se isola. Não dá. Não tem como você sair do meio, ficar sozinho ou sozinha, sem ter contato com outras pessoas. Você não consegue crescer. Nos grupos casa, uma das coisas fantásticas que acontecem é que as pessoas começam a fazer conexões, não é? Contatos,
amizades mais profundas do que quando 250 pessoas se reúnem juntas uma vez por semana. Quando você tem grupos de 15, 20, 12, 18, 14 pessoas se reunindo, esses contatos, essas amizades, essas conexões são feitas com muito mais facilidade, muito mais. Pessoas precisam de amizade, pessoas precisam de carinho, pessoas precisam de abraços, pessoas precisam de apertos de mão, pessoas precisam de sorrisos, pessoas precisam de interesse genuíno. E é isso que acontece nos grupos de casa. Com certeza. É difícil para mim abraçar, sorrir, falar com 249 irmãos no domingo de manhã. Mas no grupo casa, que eu me reúno nas terças-feiras com umas 15 pessoas, é muito mais fácil, não é mesmo? É muito mais fácil abraçar todo mundo, sorrir para todo mundo, apertar a mão de todo mundo, receber um abraço de todo mundo. E pessoas precisam disso para crescerem. Precisam de amizades, de carinho, de abraços, de outras pessoas que têm um interesse genuíno nelas. Não é superficial, é genuíno. E eu tenho certeza que, além, lógico, de Deus agindo, mas o que trouxe o Manuel para querer estudar mais a palavra de Deus foi o que ele viu no grupo casa. Um grupo de pessoas diferentes do que ele estava acostumado a ver na denominação aonde ele frequentava. Pessoas se abraçando, sorrindo umas para as outras, dividindo vitórias, mencionando problemas, recebendo ajuda, demonstrando interesses genuínos. E a Neide vai ser assim. Vai ser assim. E isso acontece muito mais fácil num grupo menor, onde você pode ter esse tempo importantíssimo. Os grupos de casa são aonde tudo isto acontece, com muito mais facilidade. E desde que começamos lá, na congregação no bairro do Guanabara, em Campinas, nós temos notado um envolvimento muito maior da congregação. Porque no grupo casa, todo mundo trabalha, não é? Todo mundo trabalha. Talvez quando a igreja se reúne no domingo de manhã com 250 irmãos, não tem coisas para serem feitas, vamos dizer assim, por todos. Todos estão ali para prestar um culto a Deus, com toda certeza. Mas alguns têm algumas coisas um pouco mais definidas, nem todos. No grupo casa, todos trabalham. Uns abrem seus lares, não é mesmo? Outros trazem a mensagem, outros auxiliam aquele que traz a mensagem, outros trazem uma parte importante do grupo casa. A comida, não é mesmo? E olha, não dá para ter uma reunião da Igreja de Cristo sem comida. Não tem como. Não tem como. No grupo casa isso é importante também. Tem alguns que estão cuidando das pessoas do grupo que por alguma razão não estão presentes. Opa! O dever daquela pessoa é ligar para aqueles lá. Olha, sentimos sua falta. Está tudo bem? Podemos fazer alguma coisa?
Outros são responsáveis pelos pedidos de oração. Nos grupos que têm criança, alguns são responsáveis para ter uma aulinha para as crianças. Todos se envolvem. Quando todos se envolvem, e chega no domingo, onde a igreja toda está reunida, se durante a semana você tem o bom costume de estar envolvido com alguma coisa, chega domingo de manhã, você não consegue ficar quietinho sentado no banco. Você quer fazer alguma coisa. E você procura coisas para se envolver. Isso desenvolve, ajuda no crescimento individual. Grupos casa são locais onde orações são atendidas. Olha comigo, seguindo o livro de Atos, vai para o capítulo 12, você conhece essa passagem também. Mas eu quero transformar essas passagens aqui hoje de manhã em locais onde alguma coisa importante está acontecendo numa casa. Olha Atos capítulo 12, versículo 12. Quando o apóstolo Pedro ele é milagrosamente libertado da prisão. Você lembra bem dessa passagem. Olha o que acontece aqui no versículo 12. Percebendo isso, não é? Percebendo que ele estava liberto da prisão, depois você leia os primeiros 11 versículos, percebendo isso, ele, o apóstolo Pedro, se dirigiu ao prédio da congregação lá em Jerusalém. Não é isso que fala aqui, né? Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde ele sabia que podia almoçar. Não é isso que o texto fala. Onde muita gente havia se reunido e estava orando. Orando por quê será? Pela libertação do apóstolo Pedro. Um grupo se reunido num lar, numa casa, um grupo de casa. É isso aqui que nós estamos vendo. Com o propósito de estar orando pela libertação do apóstolo Pedro. Seguindo o texto. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva, chamada Rode, veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro e tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. Estava tão alegre que a oração foi respondida que ela esqueceu Pedro lá fora. E exclamou: Pedro está à porta. 16. Pedro continuou batendo e quando abriram a porta ouviram e ficaram perplexos, admirados. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. E disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Os grupos de casa são locais onde as orações são respondidas. E eu tenho certeza que você pode me dizer aqui vários exemplos disso. Com certeza. É a vontade de Deus, porque se Deus não quisesse que ele saísse da prisão, ele não saía. Mas um grupo de irmãos estava reunido na casa de Maria, mãe de João Marcos, com o propósito de estar orando
pela libertação do apóstolo Pedro. Deus ouviu as orações, Pedro saiu da prisão. Grupo Casa é um local onde orações são respondidas. E pessoas como você e eu precisam de outros que cuidem delas, que se preocupem com elas, que orem pelas dificuldades que ela está passando, que se alegrem com as vitórias que aquela pessoa conseguiu. E quando você está num grupo menor, aonde as pessoas têm coisas em comum, se consideram família e estão juntas, esses problemas, essas dificuldades e essas vitórias são muito mais facilmente expressadas. E os outros do grupo podem orar e agradecer quando a oração é atendida. Como nesse caso aqui, nesse exemplo que nós vimos. Não é? Olha comigo o capítulo 16 do livro de Atos. Versículo 15. Você conhece bem essa passagem também aqui, né? Quando o evangelho chega pela primeira vez na Europa, começando pela Grécia. Nós chegamos aqui na cidade de Filipos. Olha o capítulo 16, versículo 15. Falando sobre a conversão de Lídia. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Mais um grupo ali, não é? Se reunindo numa casa. Lídia abrindo sua casa para receber irmãos, para cuidar de irmãos, para dar uma refeição para irmãos, para que a palavra do Senhor pudesse ser ensinada na sua casa. Mais um exemplo aqui de um lar sendo usado para um local onde pessoas num grupo menor vão se conhecer, vão passar tempo juntas, vão ter coisas em comum e vão se considerar família. Olha o capítulo 16, versículo 34. Seguindo o texto, Paulo e Silas são presos. Agora o carcereiro está sendo convertido ao Senhor. E no versículo 34 diz o seguinte: então os levou, né, o carcereiro leva Paulo e Silas para sua casa. Olha que interessante, de novo. Serviu-lhes uma refeição e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Mais uma vez, uma casa é aberta para receber irmãos, para compartilharem uma alegria, participarem de uma refeição juntos, aonde o evangelho mais uma vez vai ser ensinado. Exemplo após exemplo de pessoas usando o seu lar como um grupo para terem um pouco mais de comunhão, passarem tempo juntas, se considerarem família, terem coisas em comum. Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, versículos de 3 a 5.
O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta à igreja em Roma, vai saudar pessoas, não é? Vai dizer um alô especial para algumas pessoas. E nos versículos de 3 a 5, olha que interessante. Saúdem, não é? Dê um grande abraço, né? Nós iríamos dizer hoje, não é? Em Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a sua vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem, né? Dá um grande abraço à igreja que se reúne na casa deles. Olha que interessante, não é? Mais uma vez, um grupo de pessoas reunidos numa casa, um grupo de casa, um grupo de irmãos, a igreja, se reunindo na casa de um casal, Priscila e Áquila. Olha o versículo 23 desse mesmo capítulo. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. De novo, Gaio, abrindo sua casa para a igreja ter uma reunião. Não sei se era no primeiro dia da semana, ou se era no primeiro dia da semana, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. A igreja se reunindo, passando tempo juntas, tendo coisas em comum, sendo verdadeiramente família. E a igreja se multiplicava. Olha 1 Coríntios, capítulo 16. Próxima carta aí. 1 Coríntios, capítulo 16. De novo, Paulo agora mandando uma carta para a igreja em Corinto. E no finalzinho da sua carta, ele vai falar algumas coisas. Olha o versículo 19. As igrejas da província da Ásia enviam para vocês aí em Corinto saudações. Áquila e Priscila, lembra aqueles lá que tinham uma reunião na sua casa em Roma? Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Este casal, aonde quer que eles estivessem, a sua casa estava aberta para a igreja, para outros irmãos e irmãs. Com certeza, no primeiro dia da semana estavam lá reunidos para participarem da ceia do Senhor, cantarem, ofertarem, ouvirem a palavra, orarem, adorarem a Deus. Mas a casa deles estava aberta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E a igreja do Senhor multiplicava. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Colossenses 4, 15. Carta à igreja na cidade de Colossos. E Paulo, mandando essa carta, diz para a igreja em Colossos, olha, no versículo 15 do capítulo 4, saúdem, dá um grande abraço aí por mim, nos irmãos de Laodiceia, uma outra cidade, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na sua casa. Uma irmã abrindo sua casa. Um grupo de casa.
com o mesmo propósito. E a igreja multiplicava. Filemão, versículo 2. Filemão, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 também, né? Paulo, agora preso em Roma, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador. Olha o versículo 2. A irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você, Filemão, na sua casa. Mais um exemplo de pessoas abrindo o seu lar para que irmãos e irmãs passassem tempo juntos, tivessem coisas em comum para conversar e se sentissem verdadeiramente família. Família. E com certeza você vai se lembrar de outras passagens. E eu quero terminar hoje de manhã, mais uma vez lendo Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Como nós começamos hoje de manhã. O que seria de mais importante para Josué deixar para o povo de Deus? 2 ou 3 milhões de pessoas vão ouvir agora a mensagem final de Josué, suas últimas palavras. Ele podia ter falado um monte de coisa, não é? Mas ele escolhe algo que no coração dele era o mais importante. Versículo 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade. Josué 24, 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nossas casas estejam sempre abertas a servir ao Senhor. Que nós usemos nossos lares como um local aonde nossos irmãos e irmãs podem se reunir, porque sabem que ali vão passar tempo de qualidade juntos. Sabem que ali vão poder ter coisas em comum, porque ali vão se sentir verdadeiramente família. Grupos casa. Importantíssimo dentro da igreja do Senhor Jesus. A igreja, no primeiro século, multiplicava. O seu crescimento era multiplicação. Nós, com o poder do nosso Deus, podemos fazer a mesma coisa. Mas precisamos passar tempo juntos, ter coisas que podemos conversar e dividir em comum e nos sentirmos verdadeiramente como família. Grupos casa
nos dão todas essas possibilidades. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. La 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 la